podermos estar aqui mais uma vez adorando ao Senhor, louvando o nome desse grande e santo Deus. Nós estamos quase chegando ao final da nossa jornada através da carta de Paulo aos irmãos da cidade de Éfeso, cujo tema dessa série de mensagens é o poder do Evangelho para a transformação. E nós vamos acabar na semana que vem essa carta, e eu gostaria de convidar você a não se esquecer. Esse mês é mês do aniversário da nossa igreja. Desde que nós viemos para cá, então nós trabalhamos um pouco ali as datas e selecionamos o mês de agosto como mês de aniversário da IEL. E nós vamos celebrar agora, no fim do mês, na verdade no início do próximo mês, que vai ser no dia 1º de setembro. Então você não pode deixar de participar conosco do aniversário da nossa igreja. Convide seus amigos, convide seus parentes, venham para essa festa. Vai ser uma festa bonita, com batismo, com recepção de novos membros, e nós vamos poder ver como o corpo de Cristo ele se organiza e como Deus tem falado ao coração das pessoas, ao ponto de levá-las ao reconhecimento do seu senhorio. Então você não pode perder. E hoje nós vamos dar continuidade, então, à nossa exposição, aí a carta de Paulo Apóstolo aos Efésios. Então, abram comigo, carta de Paulo Apóstolo aos Efésios. O capítulo é o capítulo de número 6, e nós vamos ler a partir do versículo 10. A partir do versículo 10. Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o ministério do Evangelho, o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Até aí. Até agora, nós estamos vendo que Paulo está escrevendo a sua carta aos irmãos da cidade de Éfeso de dentro de uma cadeia. É claro, aqui não é a última prisão de Paulo. Aqui ainda não é aquela masmorra gélida, fétida, que ele passou os seus últimos dias. Aqui foi concedido a ele, pelo Estado romano, o direito de estar preso em uma residência. Era uma prisão domiciliar. Alguns romanos podiam solicitar esse direito, e Paulo solicitou esse direito e recebeu o direito do Estado. Uma das questões que eram bem peculiares de uma prisão domiciliar era que, durante o dia, em turnos diferentes, os soldados pretorianos, que eram a guarda do imperador, eles precisavam fazer rodízio para estarem fazendo a segurança do local. E, com isso, Paulo ficava literalmente acorrentado
todos os dias, diariamente, a um pretoriano, a um soldado romano. Então ele estava em casa, mas ele estava preso, e ali ele podia receber as suas visitas, ele podia escrever as suas cartas, e Deus o levou justamente ali para que nós pudéssemos ter acesso a esses textos maravilhosos inspirados pelo Espírito. E é nesse texto que Paulo vai falar sobre como nós somos ricos. Não é como Deus nos faz ricos materialmente, mas é como Deus fez todo aquele que está em Cristo rico espiritualmente. Aqui a preocupação de Paulo não é uma riqueza material, não é uma prosperidade. Paulo está preocupado com aquela vida interna e abundante que o cristão tem a oportunidade de desfrutar, entendendo toda a sua riqueza, todas as bênçãos que Deus lhe concedeu, através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso que ele vai relatar no capítulo 1, através de um início maravilhoso, mostrando como o povo de Deus é abundante em bênçãos. Depois disso, Paulo vem mostrando a importância da unidade da igreja, como a igreja ela precisa ser unida, e como Cristo morreu justamente para nos tirar das trevas, nos colocar em uma outra condição, assentados em Cristo, ou seja, numa posição privilegiada em Jesus, para desfrutarmos dessa salvação. Isso faz parte da igreja, isso une a igreja. Depois ele começa a nos ensinar o que é uma vida cheia do Espírito. E quando ele trata de uma vida cheia do Espírito, ele sai dessa parte doutrinária, onde ele ensina os fundamentos da vida cristã, e passa a ensinar como esses fundamentos da vida cristã precisam ser refletidos através da vida do cristão em um mundo de trevas, em um mundo que está obscurecido. Lembra, essa é a imagem do Novo Testamento a respeito do mundo sem Deus. O mundo sem Deus, ele jaz no maligno. O mundo sem Deus, ele está em trevas. O mundo sem Deus, ele necessita da luz de Cristo e da luz daquilo que Deus pode fazer no meio de uma sociedade. Com isso, ele vem nos colocando diante de uma situação que precisa ser confrontada. Essa cultura que é orquestrada pelo maligno, ela naturalmente é oposta em muitos aspectos ao caráter santo de Deus. Como cristãos, nós não devemos nos permitir sermos moldados pela cultura, aquilo, pelo menos na cultura, que é contrário a Deus, à santidade de Deus. Claro, nem tudo na cultura é ruim. Não podemos demonizar a cultura. Tem muita coisa boa na cultura, mas tem muita coisa que está manchado pelo pecado. E isso é usado, sim, pelas forças das trevas para aprisionar as pessoas em uma escuridão mental, em um distanciamento da verdade de Deus. Então, Paulo vai dizer, esses pontos da cultura que são contrários à palavra de Deus precisam ser desafiados através da palavra de Deus, através do anúncio do Evangelho, através do anúncio daquilo que Deus fez na cruz para salvar o ser humano pecador. Essa é a mensagem que salva, essa é a mensagem que transforma. Nós não podemos transformar o nosso culto em uma mera proclamação de 7 passos de autoajuda. Não é esse o objetivo das Escrituras. Não é fazer de você alguém vitorioso dentro de uma estrutura social que faz com que você galgue cada vez mais dentro da sociedade um status quo, um status social que te deixa mais qualificado ou te faz alguém mais invejável. Não. O objetivo do Evangelho é fazer com que você entenda que você é pecador e que você necessita de um Salvador. E que esse Salvador, ele veio ao mundo, ele andou em santidade, ele morreu no alto daquela cruz e ressuscitou ao 3º dia para que você pudesse ser salvo. Esse é o objetivo. E é nisso que Paulo está se concentrando.
Então ele vai dizer, você quer viver uma vida cheia do Espírito? Quer realmente ser cheio do Espírito? Não é simplesmente você participar de uma comunidade, não é simplesmente você entrar dentro de um frenesi espiritualista, ou você participar dentro de uma estrutura onde tem algumas esquizofrenias espirituais que acontecem e levam o nome de enchimento do Espírito. Não! Paulo vai falar, quer ser cheio do Espírito? Então, mulher, sujeite-se cada uma ao seu marido. Marido, ame a sua mulher. É assim que você vai ser cheio do Espírito. Pais, não irritem os seus filhos. Filhos, respeitem os pais. Donos de empresa, senhores, cuidem bem dos seus funcionários. Funcionários, cuidem bem da sua profissão e dos seus patrões. Ele vem ensinando uma nova dinâmica social, uma nova dinâmica dos nossos relacionamentos, tudo baseado em um único propósito. O único propósito de você fazer isso é porque Deus vai ser refletido através de cada ato, através de cada relacionamento, através do relacionamento entre marido e mulher, entre pais e filhos, filhos e pais, nos relacionamentos profissionais, Deus vai ser glorificado. E essa humanidade que está vivendo na escuridão vai ver a glória de Deus brilhando na vida dos cristãos. Agora, ele chega diante desses irmãos e depois de expor tudo o que é ter uma vida cheia do Espírito, cheia da palavra de Deus, porque para Paulo, ter uma vida cheia do Espírito, ter uma vida cheia da palavra de Deus são sinônimos, ele vai dizer, finalmente, depois de eu ter falado tudo isso com vocês, finalmente, eu quero chamar a atenção de vocês para uma outra realidade. Uma outra realidade. Se vocês estão querendo viver essa vida cheia do Espírito e acham que isso vai ser fácil, e acham que tudo isso vai ser molezinha, que não tem nenhum problema, que não vai ter nenhuma adversidade. Vocês se enganaram. Vocês se enganaram. Não é assim tão simples a coisa. Ele vai dizer, finalmente, irmãos, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vocês vão precisar de força. Finalmente, eu sei que as coisas estão difíceis. A cidade de Éfeso era um centro pagão. Era um centro de adoração à deusa Diana. Milhares de pessoas afluíam para Éfeso. Era uma cidade cosmopolita. Ali tinha de tudo. Todo tipo de religião, todo tipo de cultura, todo tipo de língua, todo tipo de esquisitice estava em Éfeso. Era uma cidade que, o comércio estava florescendo. Logo, muita gente estava ganhando muito dinheiro naquele momento. Mas ele vai dizer, olha, vocês vão precisar de força, porque todas as vezes que você tem um comércio forte, um desenvolvimento econômico forte, e você tem pessoas divididas por muitas cosmovisões diferentes, também você tem um grande crescimento da perversidade. E era o que acontecia naquela cidade. Pessoas iam todos os dias para o templo para adorar através dos cultos sexuais. Através da banalização do sexo. Isso quer dizer que a vida humana, a sexualidade era banalizada. Quer dizer que as famílias estavam sendo atingidas diretamente. O relacionamento de uma família não pode ser um relacionamento bom quando o marido diz para a esposa, estou indo adorar, e ela sabe que na verdade ele está indo se prostituir. Não pode ser bom para um filho quando a mãe disse, eu estou indo servir a deusa, e ele sabe que ela está indo se prostituir. Isso afeta o relacionamento familiar, isso destrói a casa. Isso destrói um lar. Não destrói só um lar. Isso forma um conceito social banalizado a respeito da vida humana. Mas mais do que isso, um comércio florescente como o de Éfeso
as pessoas eram vistas como oportunidade. Porque todas as vezes que você tem o crescimento, o florescimento econômico, sem ter bases sólidas de uma vida ética e moral, você pode ter certeza que o ser humano, a humanidade do ser humano será questionada e ele vai se tornar apenas mais um objeto, vai se tornar apenas mais uma coisa, através da qual as pessoas vão alcançar os seus objetivos. E aí nós vamos ter o utilitarismo, que usa as pessoas como um fim para alcançar, ou como um meio para alcançar um fim pessoal, autossatisfação. É o que acontece hoje. Sexo banalizado e utilização das pessoas simplesmente com foco da autossatisfação. Só usam uns aos outros, as relações são sempre comercializadas para o ganho próprio. Paulo vai dizer, vocês precisam ser fortes. Vocês precisam se fortalecer em uma realidade como essa, porque senão vocês serão influenciados. Lá em Romanos ele vai dizer, vocês não podem se deixar moldar pelo mundo. Não tomem a forma do mundo, porque é isso que o mundo quer fazer. Moldar você. Moldar a sua consciência. Moldar você a essa cultura que é muitas vezes contra-cristã e muitas vezes anticristã. Então, Paulo está dizendo, você precisa se fortalecer como? Não é simplesmente ter força bruta, força física, não é você ter uma boa performance, não é você ter convicções apenas, é você se fortalecer no Senhor, é você saber quem é Deus. Quem é Deus? Sabe por quê? Porque existem poderes maiores do que você, que estão atuando nessa realidade, para convencer você e para usar de todos os meios, todos os métodos, todas as técnicas para convencer você de que a sociedade está bem e que não está vivendo uma realidade distanciada de Deus. É por isso que você precisa se fortalecer. Nos últimos tempos, nós temos visto a igreja percebendo isso. Porém, algumas esquisitices também começaram a surgir quando a igreja começa a perceber que existem poderes sobrenaturais agindo no mundo a fim de destruir a obra de Deus e a fim de levar as pessoas a entenderem que o mundo não é tão mal quanto se pensava. Que está tudo certo. Que sempre pode se dar um jeitinho para o pecado, para o egoísmo, para a maldade, para o distanciamento, para o ódio, para o rancor, para a mágoa. Sempre pode se dar um jeitinho para a violência, para a corrupção. Que está tudo bem, mas não está. Mas não está. E aí a igreja, vendo isso, começou a se levantar contra essa situação. O problema é como ela muitas vezes se levantou contra essa situação. Há 25 anos, 30 anos atrás, iniciou-se um movimento dentro da igreja chamado Movimento da Guerra Espiritual. O movimento da guerra espiritual dizia que para a igreja vencer todos esses poderes, ela precisava entender como esses poderes malignos se organizavam no mundo espiritual. E para isso, esses poderes precisavam ser identificados de algumas maneiras. Você precisava entender e saber qual era o nome daqueles demônios que estavam agindo naquele local. E através disso, você precisava saber qual era a maneira que eles estavam se organizando para destruir aquele determinado local. E depois que você conseguia descobrir isso, você podia entrar em batalha espiritual para tentar desfazer toda essa obra do diabo. Todo esse mal que o diabo ele estava causando na sociedade, na vida das pessoas. Isso levou a um frenesi desesperado para mostrar
como a igreja era poderosa, levando pessoas endemoniadas para falar em cultos públicos, levando pessoas para poderem ser vistas de uma forma vexatória, sabe, com seus problemas espirituais expostos e ainda colocar um microfone na boca daqueles espíritos malignos para que eles pudessem falar nos cultos. Irmãos, será que essa é realmente o tipo de batalha espiritual que nós somos instruídos nas Escrituras? Não. Um não categórico precisa ser dado. Em primeiro lugar, o que nós precisamos entender é que batalha espiritual não tem a ver com o conhecimento que nós temos do diabo. Batalha espiritual tem a ver com o conhecimento que nós temos de Cristo. De quem é Cristo. Em segundo lugar, não tem a ver com aquilo que o diabo está fazendo, ou sabermos e descobrirmos o que o diabo está fazendo. Tem a ver com sabermos aquilo que Cristo fez. Aquilo que Jesus fez. Era assim que Paulo via. Quando nós lemos esse texto e nós vemos Paulo falando sobre a armadura e fala para resistir no dia firme, no dia mau, firmes, e falando sobre essa batalha espiritual, nós podemos ser tendenciosos e pensar que Paulo está elevando o diabo a uma categoria de divindade que tem quase um poder oposto ao poder de Deus. Porque em muitos lugares é assim que o diabo é visto. Ele tem tanto poder que parece que ele está lutando contra Deus. Sabe, em forças opostas e iguais. E que se não for a igreja para descobrir essas técnicas, Deus não tem capacidade para desfazer a obra deles. Não tem capacidade para desfazer a obra do diabo. Não é assim que Paulo vê Deus. Eu gostaria de mostrar a você como é que Paulo vê a Deus. Nós temos uma carta que nós poderíamos dizer que é uma carta irmã da carta de Éfeso, que é a carta aos Colossenses. Vire aí as suas páginas um pouquinho para frente, na carta de Paulo aos Colossenses, e vamos ver qual era a visão de Paulo a respeito de Cristo e da batalha espiritual. Vamos lá. Colossenses capítulo 1, versículo 15. A partir do versículo 15. Diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberania, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão no céu, quanto as que estão no céu, quanto as que estão na terra, quanto as que estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. É assim que Paulo via Cristo. Ele vai olhar e vai falar assim: tudo está debaixo da autoridade dele. Ele reina em todas as circunstâncias. Ele reina em todo o cosmos. Toda a criação está debaixo da autoridade e do poder desse Cristo. Não existe nada em toda essa imensidão da criação, em todo o céu, em todo o universo, que ele não domine. Cada estrela do céu está lá porque ele permite que esteja. Cada estrela do céu está lá porque ele criou para que ela esteja lá. Foi ele que, a Bíblia diz, é dele que a igreja diz que ele faz sair os seus exércitos de estrela, todas elas muito bem contadas. Ele chama cada uma pelo seu nome. E nós sabemos hoje que existem mais estrelas no céu do que todos os grãos de areia das praias do mar e dos desertos da terra. E ele sabe cada uma pelo nome. Ele cuida de todo o cosmos, ele cuida de cada vida, ele organiza cada estrutura, mas ele é a autoridade sobre todos os principados, todas as potestades, todas as autoridades. Tudo está debaixo da ordem de Deus. Tudo está debaixo da ordem de Cristo.
O diabo não é um poder que supera ou que se opõe a Cristo. Não, não. Pelo menos não se opõe no sentido de força. Ele é apenas alguém que está desesperado. Desesperado porque sabe que já foi derrotado na cruz. Não é que ele vai ser derrotado. Ele foi derrotado. Mas ele quer levar o máximo de almas possível para o inferno. Em 1945, no dia, se eu não me engano, 2 de setembro de 1945, nós tivemos um marco histórico que foi o fim da Segunda Guerra Mundial. Pelo menos é uma das datas que é sugerida como fim da Segunda Guerra Mundial. Porém, apesar dessa data ser uma data que foi marcada, de fato, a guerra acabou, alguns dizem em abril ou em fevereiro do ano de 1945. Não foi em setembro. Foi quando as armas foram entregues. Lá em fevereiro ou abril, talvez, quando Hitler ele vai se suicidar. Quando ele vê que já não consegue mais manter o seu exército, manter a sua organização, ele acaba entregando os pontos e se suicida, junto com a sua esposa. Mas o que isso tem a ver conosco? Muito. É que as forças inimigas, elas perderam a batalha lá em fevereiro ou abril. Mas eles lutaram até setembro. Sabe, a guerra foi vencida lá em fevereiro ou abril. Foi entregue. Houve ali a rendição. Mas as forças, elas lutaram até setembro. Assim acontece conosco. O diabo sabe que ele já perdeu. Ele sabe que já perdeu. Não tem mais como vencer. Mas ele continua lutando. Continua lutando. Quando os Estados Unidos eles invadiram o Iraque e eles conquistaram aquela parte para trazer paz, as forças inimigas, quando saíram daquele local, eles não simplesmente deixaram aquelas terras. Eles foram em cada poço de petróleo e foram ateando fogo. Ateando fogo. Eles perderam, mas eles falaram, nós vamos perder, mas vamos causar o maior dano possível. É assim que o diabo faz. Ele perdeu e continua batalhando. Ele perdeu, mas ele quer causar o maior dano possível. E isso nós não podemos negligenciar. Porque o outro problema da igreja é que você tem dois extremos. Aqueles que supervalorizam e aqueles que negligenciam totalmente a existência do diabo. E os poderes do diabo. Então, ele vai falar, vocês precisam estar fortes como? Em Cristo, no Senhor. Vocês precisam ter essa consciência de quem Ele é, saber quem Ele é. Então, Paulo vai continuar o texto dizendo, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Como é que Paulo chega a essa conclusão de que nós temos uma armadura? Paulo está simplesmente tentando ensinar àqueles cristãos uma verdade espiritual através de um símbolo. Ele está com um guarda, um pretoriano, um soldado, o tempo inteiro atrelado a ele por uma corrente. Ele olha para aquele soldado e ele fala, entendi, é assim a nossa vida. Nós estamos em batalha constante. Nós estamos em uma guerra. Nós não podemos esquecer que nós estamos em uma guerra. Uma guerra contra a maldade, uma guerra contra o mal, uma guerra contra o império das trevas. Nós não podemos esquecer isso. E esse mundo das trevas, esse diabo, esse demônio, esse Satanás, como ele é apresentado nas Escrituras, como Satanás, o inimigo, como o diabo, o acusador, como o mal. Tudo isso são características a respeito da personalidade desse ser que é estrategista. Quando fala que
nós precisamos ficar firmes contra as ciladas do diabo. A palavra cilada aí é uma palavra que no grego dá origem a uma palavra portuguesa. É a palavra metodeia. Por isso nós falamos sobre método. Tomem cuidado com os métodos do diabo. É isso que ele está dizendo. O diabo tem métodos. Ele é estrategista. Ele sabe como atacar, aonde atacar, e ele quer derrubar você. Ele quer lutar contra a igreja. Ele quer desestabilizar a sua vida. Ele quer desestabilizar o cristão. Pensa comigo, se você está numa batalha, você vai direcionar os seus maiores guerreiros para aqueles postos mais fracos ou os postos mais fortes contra o inimigo. Você sempre vai colocar os seus melhores guerreiros contra os inimigos mais fortes. E o inimigo de Satanás é a igreja. O que impede o mal é a igreja. Logo, todas as forças do inimigo estão direcionadas para tentar desestabilizar a ação da igreja. Ou a maior parte delas tem a intenção de desestabilizar a vida da igreja. Eu gosto muito do livro de C.S. Lewis. Quem nunca leu, leia. É um conto, é uma história, uma historieta que ele cria como se fosse um diabinho, um diabo grande ensinando um diabinho como desviar um cristão. E o nome desse livro é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, e foi agora reeditado como Cartas do Inferno. E aí um fica trocando carta com o outro. E é interessante que o diabinho fala para o diabão: eu já estou quase conseguindo tirar ele da igreja, tio. E o tio manda outra carta e fala: não faz isso. Você não entendeu ainda a estratégia. O seu objetivo não é tirar ele da igreja. Se você tirar ele da igreja, ele vai ver quanta maldade existe no mundo. E quando ele vê como o mundo é mau, ele vai voltar. Então, o seu objetivo é permitir que ele esteja na igreja, mas com os conceitos totalmente errados. Totalmente inerte. Totalmente religioso. Mas dentro da igreja. Sem entender, de fato, que existe essa batalha lá fora. Então, quando nós olhamos, irmãos, para o que Paulo está dizendo aqui sobre as ciladas do diabo, eu lembro também do meu tempo na fazenda. Quando criança, eu gostava muito de caçar passarinho, né? Hoje a criançada gosta de jogar videogame, eu gostava de caçar passarinho. Então, eu tinha um monte de ciladas para os passarinhos. Eu saía para a mata para poder pegar cipó e extrair do cipó aquele visgo do cipó e fazia com aquele visgo um outro visgo, né? Que era uma cola para eu passar num fio. E quando eu passava naquele fio, eu sabia onde os passarinhos ficavam, geralmente, né? Que era lá no cafezal. E quando eles chegavam ali, eles pousavam naquele fio, eles ficavam colados. E eu ia lá e pegava os passarinhos. Outra estratégia era que eu criava arapucas, e aí eu ia lá, limpava no meio do cafezal uma parte, e ficava durante uns 2, 3 dias jogando comida ali. Então eles enchiam aquele local. E ficavam seguros, achando que estava tudo bem, que ali era um local seguro. Depois, o que eu fazia? Ia lá, armava minha arapuquinha, colocava e jogava comida debaixo da arapuca. Ponto, pegava 3, 4, 5 de uma vez só. Outro sistema era que eu queria muito pegar um que era o mais difícil, que era o pintacilgo. Alguém conhece o pintacilgo? Era um passarinho muito bonitinho, pretinho e amarelinho, que cantava muito. E eu queria pegar ele de qualquer jeito. E ele nunca caía, porque ele era muito arisco e muito bravo. E eu descobri que os machos, ficavam brigando um com o outro. Então, o que eu fiz? Eu falei, eu vou fazer um alçapão, e no fundo do alçapão eu vou colocar um espelho. Quando ele olhar lá dentro, ele vai ver o outro, vai pular lá dentro para brigar com ele. Pronto, consegui pegar o pintacilgo. Tá? Então, são estratégias. O diabo faz a mesma coisa. É isso que o texto está dizendo. Ele vai criar estratégias para tentar pegar a igreja.
para tentar destruir a igreja, para tentar destruir o ser humano e levar o ser humano para o inferno. Essa é a visão que Paulo está querendo nos ensinar aqui. Por isso, ele vai continuar aqui dizendo: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de treva, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ele vem agora redirecionando a nossa visão de luta. Nós achamos que a nossa luta é uma luta social. Às vezes nós achamos que a nossa luta é uma luta particular contra outras pessoas, contra os inimigos. E nós vemos nesse movimento de batalha espiritual tanta coisa, sabe, com esse respeito. Outro dia eu estava vendo uma igreja que faz o tal do Vale do Sal, e aí fala, olha, escreve o nome do seu inimigo, joga lá e pisa aí no sal, porque você vai ter a vitória sobre ele. Mas peraí, quem é o nosso inimigo? São os outros seres humanos? São as outras pessoas? Não. Cristo vem redirecionando a nossa visão e vai falando, olha, a sua luta é contra toda essa força espiritual que se organiza para destruir a igreja. E como é que esse universo se organiza? Lembra quando o diabo ele se manifestou a Cristo? Quando ele veio tentar Jesus, ele não apareceu para Jesus falando, eu vou te matar, eu sei quem é você. Não, ele chegou para Jesus e falou assim, transforma essas pedras em pães. Você está com fome. Você está com fome. Mas, melhor, você tem um propósito, você tem uma missão, né? Pula do alto, do pináculo do templo, que você vai conseguir. Você vai alcançar o seu objetivo com muito mais facilidade, porque Deus vai garantir isso. Outra coisa, você quer ser rei? Você quer reinar sobre tudo, sobre todo o cosmos? Eu te ajudo, eu sou parceiro. Só se ajoelha e me adora. Só isso. Mas essas não são as principais tentações de Satanás. A principal tentação de Satanás em todo esse processo de tentação é o que ele dizia para Jesus em cada uma delas. Se tu és filho de Deus. Será que você é filho de Deus? Será mesmo que você é filho de Deus? Esse pensamento às vezes não passa na nossa cabeça, na sua cabeça. Será realmente que somos filhos de Deus? Será realmente que Deus existe? Será que vale a pena continuar com essa jornada espiritual? Será que vale a pena tudo isso? Tem muita gente desistindo porque é justamente isso que o diabo coloca. Será que vale a pena continuar com essa empreitada? Irmãos, com isso o diabo ele vem corrompendo a nossa fé. Corrompendo a nossa fé. Tem uma coisa que John Piper fala, que eu gosto muito, que é o diabo, ele come fé no café da manhã. Ele se alimenta de fé no café da manhã. Lembra de Pedro? Quando Jesus fala para os discípulos assim, eu vou orar por vocês, sabe por quê, Pedro? Porque o diabo pediu para peneirar você. Peneirar você. Peneirar. Ele fala assim, mas eu orei por você, Pedrão. Eu orei por você. Pedro, sério? O senhor orou? Para acabar com esse negócio? Não. Para que depois de tudo sua fé permaneça. Quando ele acabar de peneirar, o que fica na peneira seja sua fé. E ela não passe. Fique fé. Que ele não se alimente da sua fé. Que ele não roube a sua fé.
com todas as artimanhas ardilosas, com as dores que ele pode causar, sabe, com tudo isso que ele organiza o mundo a fim de criar situações para minar a nossa fé, que no final a nossa fé permaneça. Então, Paulo vai dar continuidade, dizendo assim: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Ele vai dizer, ele não vai mentir, ele vai falar assim: o dia mau vai chegar. E mais, se você olhar alguns capítulos anteriores, Paulo vai falar assim: todos esses dias são maus. Todo dia é dia de guerra, todo dia é dia de batalha para o cristão. Só que tem dia que é pior. Tem dia que a guerra vai ser mais acentuada. Tem dia que a guerra é em campo aberto. Tem dia que é frente de batalha. Tem dia que a coisa é frente a frente com o mal mesmo. E é nesse dia aqui que Paulo está trabalhando agora a nossa capacidade de permanecer firmes. Então, Paulo está falando sobre firmeza aqui 3 vezes. Dos 3 versículos que nós lemos, ele vai falar 3 vezes: sejam fortes, fiquem firmes, se fortaleçam, fiquem inabaláveis. Tudo isso aqui é Paulo falando assim: fiquem firmes, fiquem firmes, fiquem firmes. O que ele está dizendo? Ser inabalável. Paulo está olhando novamente para o centurião e ele está vendo a guerra acontecer. Ele está vendo a batalha diante dos olhos dele. Como é que era a batalha naquele tempo? A batalha era vencida através da parede de escudos mais forte. Eles estavam em campo aberto, o inimigo diante deles, vindo, e aí alguém, o general gritava: parede de escudos! E aí todo mundo vinha e colocava o escudo um em cima do outro, e um precisava proteger o outro, um precisava guardar o outro. E quando eles jogavam as flechas não atingiam ninguém, porque a parede de escudo vinha do chão até cobrir as pessoas, como um casco de tartaruga. E eles iam marchando, marchando, até chegar uma parede de frente para outra. E sabe como que a parede ficava firme? Tinha alguém atrás, que ficava o tempo inteiro gritando: fiquem firmes, fiquem firmes, firmes, não deixe a parede abrir, fiquem firmes, fiquem firmes. Não é o que Paulo está falando? Fiquem firmes, fiquem firmes. Ele está vendo a guerra, ele está vendo a batalha. Aquela parede de escudo não pode se abrir, não pode se romper, porque senão todo o exército vai ficar desbaratinado. Nós precisamos, como igreja, estar unidos, juntos nessa batalha. Não existe um cristão que pode batalhar sozinho. Não existe um cristão que possa viver essa realidade espiritual e andar nessa realidade espiritual sozinho. É por isso que nós somos corpo. É por isso que um é extremamente importante para o outro. É por isso que nós nos devotamos em oração. É por isso que Paulo acaba esses versículos dizendo: por favor, orem por mim. Orem por mim, não me deixem sozinho nessa batalha, orem por mim. Nós precisamos uns dos outros. Vamos ficar firmes, porque um elo frágil nessa parede de escudos, um escudo fragilizado, pode ser o local onde o inimigo vai entrar e vai criar uma devastação. Então, ele continua dizendo: assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. O cinto, depois que ele colocava tudo, o cinto apertava, tudo aquilo. Toda a armadura era apertada pelo cinto, era presa pelo cinto. O cinto aqui, mais uma coisa. No meu tempo de conversão, o movimento de batalha espiritual era muito forte. Então, nós éramos orientados todos os dias, antes de sair de casa, nos vestir com a armadura de Deus. Essa armadura de Deus não é uma armadura espiritual que nós vestimos e tiramos todos os dias, tá? Não é. Essa armadura de Deus são convicções espirituais, verdades doutrinárias que nós precisamos preservar no nosso coração, que vão fazer com que nós permaneçamos firmes. Então, a primeira delas é a verdade. E qual é a verdade em um mundo tão relativista?
A verdade, ela não vai ser uma filosofia, ela não vai ser um simples valor, uma simples visão de mundo. Não, a verdade, segundo as Escrituras, é uma pessoa. A verdade é Cristo. Ele é a verdade, a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele não é mais uma verdade, não é mais um caminho, não é mais um tipo de vida. Ele é isso. E só encontramos a verdade nele. Então é olhando para Cristo, ele está dizendo, se vista de Cristo, se vista da verdade, se vista da palavra, se vista da pessoa de Jesus. Que ele possa apertar toda essa armadura, ser a mais forte convicção da sua vida, que prende todo o resto. Que se você estiver passando por uma batalha difícil, você sabe que ele está no controle, você sabe que ele não te abandonou, você sabe que você não está sozinho. Aí o texto do Salmo 23 começa a ganhar sentido. Porque mesmo que nós andemos pelo vale da sombra da morte, mesmo que você esteja no dia mau, e o dia mau não precisa ser um dia de 24 horas, pode ser um tempo bem mais extenso. Para mim tem sido assim esses últimos tempos. Mas a gente pode permanecer firmes, porque nós sabemos que Ele está conosco. É o dia mau que chega. E Deus é bom. Sempre bom. Paulo vai falar aos irmãos da igreja de Filipenses que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. E mais. Ele vai dizer que tudo o que ele havia passado, que ele estava passando, contribuía para o avanço do Evangelho. Você acredita que todas as coisas cooperam para o seu bem? Amém? Amém todas as coisas? Então, você sabe que não vai faltar nada para você. Não vai faltar, irmão, nada. Cristo vai suprir tudo. Quer dizer que nessa sua jornada não vai faltar dias de muito sorriso para você. Amém? Mas também não vai faltar dia de choro. Amém? Vai faltar, você vai ter abundância, mas também às vezes vai ter escassez. Amém? Se o seu Cristo é o Cristo que controla e governa todas as coisas, cada situação da nossa vida também é cuidada por Ele. É por isso que Paulo diz, eu sei passar fome, ter em abundância, porque Ele me supre em todas as coisas. Em todas as coisas. Já passei frio, mas também já tive muita roupa. Porque Ele me supre em todas as coisas. Essa é a visão. Ele é a nossa verdade. E nós não podemos nos esquecer disso. Paulo continua dizendo, vestindo a couraça da justiça. A couraça, ela vinha por cima, ou ali por baixo, por cima de tudo, como um couro duro que vestia o centurião. Aquilo ali era praticamente impenetrável. Aquilo ali dava segurança para ele. Nós precisamos entender que o que nos dá segurança é justiça. Mas não é a nossa justiça. Não é a justiça daquilo que você faz. Não é a prática da sua justiça. É entender quem é Cristo. A justiça de Cristo. Lembra, nós não somos justos. Paulo vai dizer em Romanos que não há nenhum justo sequer. O único justo é o próprio Cristo. Só que Cristo morreu no alto da cruz para que a justiça dele nos pertencesse. Essa é a nossa ligação com Ele por meio da fé. Nós entendemos que toda a justiça de Cristo agora nos pertence por meio da fé, porque Ele morreu por nós. E nos concedeu essa grande bênção. Agora as bênçãos que Paulo falou lá no capítulo 1 começam a fazer sentido. Porque no meio dessa batalha,
Nós vamos começar a perceber que nós somos falhos em muitas coisas. E o acusador, ele vai jogar na sua cara. Vai mostrar o quanto você é falho, o quanto você é inabilitado para a vida com Deus. Mas aí você olha para ele e fala assim, eu sou mesmo, e estou melhorando. Mas Cristo é perfeito, e foi perfeito naquela cruz por mim. É a justiça dele que vale diante de Deus, e não a minha justiça. Paulo continua. Tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Naquela época eles calçavam aquelas sandálias trançadas até os joelhos, porque no campo de batalha, a guerra sempre tinha algum objeto cortante. Isso era uma estratégia dos inimigos, atingir os pés, porque se atingissem os pés, a pessoa não tinha nem como lutar, nem como fugir. Ficava ali à mercê do inimigo. Então calcem as sandálias, porque isso vai proteger vocês. Mas o que é a sandália? O que faz você caminhar nesse mundo? O Evangelho. A notícia do Evangelho, a boa notícia. Isso precisa não só conduzir você, mas levar você até outras pessoas, impulsionar a sua vida até outras pessoas. Lembra de Isaías? Porque Isaías, ele diz assim, quão formosos são os pés sobre os montes dos que anunciam as boas novas. O que são boas novas? Boas novas é evangelho, porque evangelho significa boas novas. Ele está dizendo, quão formosos são os pés sobre os montes dos que anunciam o evangelho. É como se ele estivesse olhando para o povo judeu que estava preso na Babilônia, e agora eles haviam sido libertos. O povo tinha sido liberto. Deus tinha agido poderosamente em prol do povo de Israel, que estavam presos na Babilônia, como escravos na Babilônia, e tinha libertado o seu povo. Agora tem alguém que está correndo desde a Babilônia, mais ou menos 800 quilômetros. Os pés dele já não estão aguentando. Ele está ofegante, ele está sem forças, exaurido. Mas ele está chegando perto. E era como se Isaías estivesse sob aqueles montes de pedra da muralha de Jerusalém, olhando para o Oriente. E de repente ele vê uma imagem no lusco-fusco. E ele percebe, é uma pessoa que vem correndo, é inimigo, o que é? E de repente essa pessoa chega quase sem forças, e ela tem 3 notícias. 3 notícias. Ela fala, é de paz, é boa. E no final ela fala, Deus reina. Deus reina. O inimigo não venceu. O inimigo não pode vencer. Foram 70 anos de cativeiro, mas Deus continuou reinando. Deus continuou organizando. Deus continuou sendo Deus. Foram 70 anos de batalha, mas Deus continuou sendo Deus. Essa é uma boa notícia. É uma notícia de paz. Esse é o Evangelho. As pessoas estavam aprisionadas no cativeiro do pecado, mas Deus enviou seu Filho para salvar pecadores. Essa é a boa notícia que as pessoas precisam ouvir. Essa é a boa notícia que precisa calçar os nossos pés, para que em cada relacionamento, para que em cada local onde Cristo nos levar, essa seja a nossa mensagem. Essa seja a mensagem que nós temos para anunciar às pessoas. Por fim, ele vai dizer, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Naquela época, as pessoas pegavam no campo de batalha, acendiam as flechas e atiravam. Todo mundo já viu o filme que eles fazem isso. Mas como resolver um problema se os escudos naquela época eram de madeira? Escudo pegava fogo. Então, antes da batalha, eles embebiam aqueles escudos na água, aqueles escudos iam encharcados. E todas as vezes que as flechas pegavam naquele escudo, elas apagavam, porque o escudo estava umedecido. Então ele está dizendo, pega o seu escudo, vai para a frente de batalha, vai para a muralha de escudo, porque é esse escudo que vai proteger você. As setas do inimigo, elas vão bater, e elas não vão conseguir incendiar, elas não vão conseguir tocar, elas não vão chegar até você,
O seu escudo vai ter eficácia contra o ataque do inimigo. E qual é esse escudo? A fé. A fé em quê? A fé não é fé na fé, não é fé naquilo que acontece nesse templo, não é fé naquilo que as pessoas estão falando para você. A fé é a fé na pessoa de Jesus Cristo. A fé é a fé de que Cristo venceu os poderes do inferno, de que Cristo os expôs à ignomia, de que Cristo venceu cada um desses poderes, como Paulo vai falar nessa mesma carta, lá no capítulo 3, os expôs publicamente. Que Cristo venceu para nos dar a vitória. E que não existe mal que pode chegar até nós. Se nós tivermos essa fé de que Deus reina, desse Cristo que controla todas as coisas, Ele pode tentar atacar. Ele pode tentar atacar a nossa mente, mas não vai conseguir alcançar êxito. Ele diz, usem o capacete da salvação. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Usa o capacete da salvação. O que é o capacete da salvação, irmãos? Se não a certeza de que você é um salvo em Cristo Jesus. O cristão precisa ter certeza. Por que ele pode ter certeza da salvação? Mais uma vez, Paulo vem tirando a responsabilidade de nós. Paulo vem minando essa visão antropocêntrica sobre eu promovo a minha salvação. Porque senão a pessoa, hoje ela está salva, amanhã ela não está salva, agora está salva, depois ela não está salva, porque ela sempre acha que a salvação depende dela. Depende dela. Aí ela está indo no trânsito, ouvindo um louvor, está salvo, de repente atravessa um carro na frente dela, ela já pensa uma coisa ruim daquele cara lá, estou no inferno. Aí pede perdão, estou no céu. Aí vem um outro, passa o sinal vermelho, ela já olha lá, está errado, já está no inferno, achou ruim da mulher. Aí pede perdão, está no céu. Como que é essa jogada? E se você morrer no momento que você pensou mal do que o cara que passou na sua frente? Pronto. Está no inferno. Não, não é essa a salvação, irmãos. A salvação não é garantida por nós, é garantida por Cristo. Ele morreu na cruz. Ele morreu na cruz para nos salvar. A Bíblia fala que nenhum daqueles que estão na mão de Cristo se perdem. Porque é Ele que garante a nossa salvação. É Ele que nos conduz à salvação. É Ele quem nos salva. Nós somos ovelhas do seu pastoreio. Ele não nos perde. Ele cuida de cada um de nós. É essa certeza de que Cristo me salvou. E agora eu estou guardado nele. Eu estou sendo cuidado por Ele. E aí você usa a espada do Espírito. A espada também é defesa e ataque. Era uma espada curta para defender e atacar. O que ele está ensinando aqui? Que a espada do Espírito é uma garantia para você. A espada, que é a palavra de Deus, é uma garantia para você. É através dela que você consegue contra-atacar todas essas convicções, todas essas noções culturais erradas que tentam minar a sua fé em Cristo, que tentam diminuir a glória de Cristo, que tentam diminuir o poder de Cristo, que tentam fazer com que Cristo se torne um outro Deus que não o Deus revelado nas Escrituras. É isso que ele vai nos ensinar. E por fim ele vai dizer assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Como é que você ora o tempo inteiro? Como que você ora o tempo todo? É impossível orar o tempo inteiro. Os puritanos, eles se perguntavam muito como podiam fazer isso, orar o tempo todo. Então, um grupo de pastores se reuniu em uma casa, um dia, para discutir esse assunto, e não chegavam a uma conclusão. E, de repente, a faxineira daquela casa passou por eles, e era uma irmã da igreja, e eles resolveram perguntar para ela: será que você consegue nos ajudar com esse texto? Aquele grupo de teólogos chamou aquela irmãzinha e disse: você consegue nos ajudar com esse texto? O que você entende sobre orar o tempo todo? E ela falou assim: bom, eu entendo aquilo que eu faço. Eu levanto de manhã
e tiro o meu pijama e coloco a roupa para vir trabalhar. E quando eu faço isso, eu peço a Deus que me vista, então, da sua justiça. Que me vista de santidade. Que possa me dar uma vida com a qual eu possa glorificar as pessoas e apresentá-lo à sociedade. Quando eu estou vindo trabalhar, pelo caminho eu oro para que Ele possa guiar os meus passos, para que Ele me leve pelo caminho certo, de maneira que eu possa encontrar pessoas para levá-las a Cristo, e da maneira que eu possa glorificá-lo. Quando eu chego aqui, eu estou limpando a casa, de repente eu percebo que eu preciso orar para que Cristo possa tirar toda a sujeira que existe no meu coração. E eu peço a Ele, então, que limpe a minha mente, que limpe o meu coração. E assim eu vou fazendo. E aí aqueles teólogos disseram, uau, é isso! Não é orar o tempo inteiro dentro de um claustro. É você ter relacionamento com Cristo a ponto de você estar o tempo inteiro conectado com Ele. Essa é a verdadeira vida cristã. É essa a força que realmente impera na vida do cristão. A capacidade de estar conectado com Cristo através da sua palavra, da verdade e através da oração, que é o relacionamento. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos permita estarmos firmes nesse tempo de batalha. Nesse tempo de batalha. Sabe por quê? Porque um dia eu e você entraremos triunfantes na cidade de Deus. E encontraremos o nosso general face a face. E você vai poder dizer para ele assim, Senhor, não foi fácil, mas valeu a pena. Que Deus abençoe.